Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu deixo aqui uma pergunta, um teste de conhecimento para você. Uma pergunta muito simples, da seguinte forma: Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que na vida espiritual, na vida cristã, nós precisamos ter as armas espirituais, né? Que Deus nos dá, que é a oração, o jejum, a fé, a confiança, a perseverança, o louvor, a palavra. São, são armas espirituais do cristão. Aleluia. Entre estas armas espirituais que eu acabei de dizer, vou repetir: oração, jejum, palavra, perseverança, fé, louvor, aleluia. Dessas que eu acabei de dizer agora, quais são as duas armas mais essenciais na vida do crente? De todas essas que eu acabei de citar, quais são as duas mais essencial, mais necessária? Que se não tiver essas duas, o crente pode ter as outras, mas se ele não tiver essas duas armas, que entre essas 6 que eu citei aí, tem duas que é essencial. Se você não tiver essas duas armas, a obra não fica completa. E o crente também não tem como ser realizado espiritualmente. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus, eu vou repetir: entre as armas espirituais que o cristão tem que ter, aleluia, presta atenção, a palavra, oração, fé, perseverança, jejum, louvor, aleluia. Presta atenção, tem duas dessas que você precisa ter na sua vida, porque se você não tiver essas duas, você não vai conseguir fazer a obra de Deus completa, você não vai conseguir crescer espiritualmente, ainda que tenha as outras, certo? Louvado seja Deus. Então eu faço uma pergunta para você: quais são essas duas armas espirituais que não pode faltar na vida do crente? Quais são essas duas armas espirituais que não pode faltar na vida do crente? Quais são essas duas? Eu não vou repetir, você já entendeu. Todas as armas espirituais nós precisamos, é necessário ter todas. Mas se não tiver duas dentre essas que eu citei, se você não tiver essas duas, as outras não fica completa. As outras não ficam completas, você não se sente uma pessoa realizada espiritualmente, você não consegue exercer seu ministério direito. Você precisa dessas duas armas essenciais na sua vida. Quais são elas? Você sabe? Você consegue aí destacar aí quais são elas? Escreve aí, aleluia, nos comentários. Louvado seja Deus. Quais são essas duas armas que o crente não pode deixar de ter na sua vida? Compreendeu? Então deixa aí. Pensa antes de responder. Aleluia. Reflita, porque todas essas armas que eu acabei de citar são muito importantes para a vida do cristão. Todas elas são importantes, mas tem duas que são mais importantes. Tem duas que definem as outras. Tá compreendendo? Então eu vou deixar a pergunta. Se você souber falar aí quais são essas duas. Não escreva um texto longo, não, irmãos, por favor. Seja objetivo, direto. Diz assim, na minha opinião, as duas armas espirituais que não pode faltar na vida do crente são essa e essa.
Pronto, não precisa dizer mais nada. Porque quando as pessoas escrevem um texto muito longo, eu não consigo ler, irmãos. É muitos vídeos, é muitos comentários. Tá bom? Então, seja objetivo para que eu veja a sua resposta, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu a pergunta? É isso. Louvado seja Deus. Nos próximos vídeos, eu estarei explicando para você quais são essas duas armas e por quê que se você não tiver essas duas, você não consegue executar as outras, você não consegue dar prosseguimento às outras, você não consegue manusear as demais se você não tiver essas duas. Tá compreendendo? Então, a vida do cristão, ela tem que ter as armas espirituais, né? Louvado seja Deus. E você sabe quais são essas duas? Então, deixa aí, aleluia, na sua opinião, quais são essas duas armas essenciais na vida do cristão. Está bem? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.